Mas agora vamos falar um pouquinho. O Fábio fez aquela primeira divisão, né? Dos não alvos e os alvos. E aí, hoje, para alvo, a gente tem quase que, né, na sua totalidade, os triplo-quadrupolos aí operando, né? E a gente sempre recebe perguntas quando a gente está dentro dos clientes se o Ion Trap existe ainda, né? A Ion Trap existe ainda, eu consigo comprar um Ion Trap e eu percebo que tem bastante gente nessa dúvida, né? E aí, já deixando a deixa para o Fá, falar um pouquinho desse contraponto e por que muda um pouquinho, né, a faixa de linearidade quando a gente migra um método de um Ion Trap para um triplo quadrupolo. Isso também é muito importante. Vamos lá, passando a palavrinha agora. Foram duas, né? Isso. Primeiro foi... Se o Ion Trap vive. Então, gente, o Ion Trap, ele vive hoje, mas com outra abordagem. Oi, Célia. Com outra abordagem, tá? Ele vive para a parte de portabilidade, tá? E aí, o que acontece? Para a bancada, ainda alguns fabricantes vendem se você pedir, mas ele não gosta nem de oferecer. Tá? Justamente porque hoje tem alternativas pelo mesmo preço, né? Se você for pegar um Ion Trap, é uma caixinha mais ou menos desse tamanho. A Bárbara tem um lá. Tem um lá sobrevivente, né, Bárbara? Não sei se ela ainda tá aí, mas acho que tá. Ela tem um lá desse tamanho sobrevivente. Então, o que acontece? Você tem uma limitação de conjuntos de íons muito grande. Você tem uma limitação de espaço. Ele pega uma quantidade, trabalha a separação, ejeção, separação, ejeção. E ele só vai trabalhar com aquela quantidade. Não tem mais. Fábio, eu preciso de mais desse composto para eu conseguir uma linearidade maior, etc. Não dá. Isso. Tá vendo? Então, ela tem o trap, né? Você tem o trap com espaço limitado. E aí, gente, a gente precisa entender. O Ion Trap é um analisador por tempo. Ele pega bateladas de íons e trabalha. O TOF é um analisador por tempo. Ele pega uma batelada de íons e trabalha. Ok? O quadrupolo, ele é um analisador por espaço. Quanto mais espaço você dá para ele trabalhar, mais íons você consegue acumular. Então, o que acontece? Um Ion Trap, ele tem normalmente 10 a quarta. Tá? 10 a quarta, raiz. Mas dá para fazer um scaling, dá para fazer, tem alguns artifícios lá que você sufoca para chegar à quinta. E aí a Tati adora, porque dá aquela equação quadrática linear maravilhosa, né? E aí para validar o método é facinho, facinho. E a certeza fica maravilhosa. Sim. E aí, já nos quadrupolos é diferente. Como é transmissão, eu tenho uma abundância de íons lá. Eu tenho que correr atrás do íon, né? E aí, o que acontece? Eu consigo incrementar a linearidade. Então, você tem 10 a quarta, por exemplo, num Ion Trap, porque eu só tenho aquilo, não tem mais o que fazer. Num quadrupolo, eu tenho 10 a sexta. 10 a sexta. Fábio, o que significa isso? Significa que você pode fazer uma curva de calibração começando de 1 ppb, certo? E indo até 10 a sexta, ou até a 10 a quarta. 10 a quarta já é bastante, né? Mas a gente consegue ir até 1 ppb, 10 ppbs, 10 a primeira. 100 ppbs, 10 a segunda. 1000 ppbs, 10 a terceira. E assim por diante, tá? Gente, normalmente o pessoal tem essa capacidade de linearidade. Só que tomem cuidado, porque cada tipo de composto pode te dar uma resposta diferente. E aí você vai cheio de amor para dar para ter uma reta, uma curva reta, né? Ninguém sabe o que a gente chama a reta de curva de reta. Então, você vai cheio de amor para dar, mas naquele composto a resposta é completamente distinta, tá? Então vamos diferenciar as caixinhas, né? Esse é requisito de equipamento, né? A competência dele, só dele. Na hora que a gente coloca ele dentro do seu método, dentro da sua análise, aí tem outras informações para gerar a competência do método,
tá? Exato. Então, não quer dizer que você vai poder trabalhar com o seu método de 1 ppb a 10.000 ppb e vai ficar tudo bem com o seu processo inteiro, né? Lembrando que quanto maior a faixa de trabalho, maior é a incerteza da regressão. Então, depois não adianta chorar que a sua incerteza está acima de 30, 40, 50 e você está querendo pegar o mundo de todos os compostos para não diluir, né? Numa faixa só. Então, são as caixinhas que a gente vai juntando. Essa informação ela é muito lema, importante, né? Exato. Mas ela é o start inicial do seu equipamento só. Beleza? Exato. Só o lema, compromisso e benefício, né? Exato. Porque eu acho que... Acredito que quem mais sofreu com essa mudança, vamos colocar como mudança de Ion Trap para quadripolo, foi o segmento ambiental e o segmento foods, né? Que trabalhavam em faixas mais amplas e tiveram que reduzir as faixas em virtude da validação. Porque, gente, só assim, né? Aquele conceito, eu acho engraçado porque fala-se muito de validação, a gente fala muito de validação, a Tati fala validação pelo menos todo dia e explica muito como faz uma validação, os parâmetros, tudo. Mas a gente tem que entender a intenção da validação, né? Quem dá o veredito em cima de um método é a validação. E quando há essas migrações, às vezes podem acontecer de ter que alterar a forma como você faz o método hoje para se enquadrar numa nova proposta para a mesma coisa, que foi o que aconteceu dentro desses dois segmentos. Os outros segmentos acabaram não sentindo, porque o massa, né, acabou entrando forte nos outros segmentos, já na era mais forte do triplo quadrupolo. Então, eu acredito que é mais isso. Por isso que a gente fala tanto que é muito maravilhoso e muito fantástico todas as ferramentas hoje que a gente tem para se fazer uma validação, né? O software, o Confilab, que a gente já comentou aqui, são coisas extremamente, assim, que auxiliam e deixam a validação da gente muito mais corretas, coisas e fácil de avaliar. Só que assim, pessoal, esse é um caso clássico, né? O software, ele tem um limite, né? Eu fiz toda a minha parte experimental da bancada, digitei no software, não passou. Não passou, faz o quê? O software só vai te dizer que não passou, tá? Ok, não passou. Espera. Volte à primeira casa. Isso, aí ele vai falar, colega, não passou. E aí? Não adianta ir para a bancada e repetir tudo de novo. Principalmente no universo de massa, tá? Vamos fazer esse link. Então, assim, você está olhando para o massa, fez a validação, colocou no software, não passou. Se você voltar lá e repetir tudo, mesmas atitudes, mesmos resultados. Não vai passar de novo. E aí você vai ficar 1 ano fazendo aquela validação passar. E talvez não seja esse sentido. Talvez você tenha que fazer uma readequação no método. Por isso uma otimização da faixa de trabalho e tudo mais. Por exemplo, que é o que a gente discutiu aqui. Por isso que a gente prega tanto, né, com o cuidado, né, no mercado hoje, que qualquer software faz validação. O software é ferramenta, né? Se você tiver um método que a sua validação vai passar inteira, deu muito bom para você. Agora, se o seu software vai dar alguma coisa que não passou, vocês precisam entender com propriedade o que vai ser feito. Senão vai enroscar, tá? E é assim, o resultado, a interpretação do resultado sempre é do analista, gente. Exato. Software é ferramenta. Equipamento é ferramenta que ajuda a gente a decidir, né? Até a parte de interpretação se o pico tá mais assim, tá mais assado, tem uma discussão grande aí sobre integração manual, né? Enfim, a gente pode fazer até uma live sobre isso aí. Isso. Mas quem dá o resultado final não é o equipamento, não é o software, é o analista. Por isso que a gente existe. E, gente, senão, principalmente... a gente faria que nem a análise clínica tem muito isso, né? Não na parte de massa, né? Não na parte de massas. É onde dá os conflitos, né? A análise clínica, você bota a máquina ali no canto, bota um kit, bota o reagente, vira as costas e tudo bem.
né? Exatamente. Tem muitas propostas dessa forma. Mas tem uma parte da clínica que aí não é assim. E não é com louvor. Exato. Deixa eu só ver aqui. Eu sou fã Tem de uma algumas perguntinha pessoas. da Rei aqui. Eu sou fã de algumas pessoas. Dessa aqui, por exemplo. Tá? Renata, como identificar e eliminar as fontes de contaminações de forma mais rápida? Já apanhei muito. Rê, seguinte. Dá pra gente agir de forma preventiva? Dá. Só que tem também o negócio da sorte, tá? A primeira coisa para a gente tentar evitar contaminação é cercar lá de trás. Todo o material que você utiliza no preparo, você tem que cercar. Se você trabalha num laboratório compartilhado, você tem que segregar o seu material para espectrometria de massas. Independente seja CLC. Segregar, gente. Porque senão dá muita confusão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qualidade dos reagentes. Nossa, mas o reagente aqui é tão mais caro e é grau LC-MS. Só que você não vai usar o mesmo tanto que você utiliza por exemplo, um LC, né? No LC-MS. O pessoal compra acetonitrila, metanol de 4 litros, né? Por quê? Porque os fluxos são altos, tá? No LC-MS a gente tem uma proposta de trabalhar com fluxo mais baixo. Então dá para você agir preventivamente. Tem bastante consumível também que eles chamam de certificados. Para o GC, por exemplo, os certificados são isentos de silanização, né? Eles garantem o resíduo de fitalato. Nem sempre é o mais caro, viu, gente? Tem muito material barato, mas que você consegue utilizar. Como é que você define isso? Faça um branco de rota. O branco de rota que define tudo. Se o vaio presta, se a ponteira da pipeta presta, etc, etc, etc. O ideal para o LC, por exemplo, poderia ser também a gente trabalhar no mundo sem fitalatos, né? E sem silanos disponíveis, tá? Se a gente trabalhar num mundo desse, a gente consegue reduzir bastante a contaminação. Bastante. E tem contaminação que a gente apanha para achar. Nós tivemos um caso que a contaminação saía na rampa de gradiente. Nossa Senhora. Esse foi sofrido. Foi sofrido. Porque eram os mesmos íons, né? Os mesmos qualificadores e quantificadores ali no MRM ainda, né? Saía exatamente no mesmo tempo de retenção dos nossos compostos. E aí foi bem complicado a gente trabalhar, tá? Para você, uma das dicas para achar de forma rápida é você passar um branco confiável. Exato. Tem um reagente solvente confiável, passe ele primeiro. Se não der nada, então tá para trás. Bastante atenção também, eu não sei o universo, né? Se a gente está falando do GC, se está falando do LC, acoplado ao massa, mas tomar bastante cuidado também com os excessos de detergentes, tá? É muito importante a gente conversar disso, já que estamos falando das variedades de massa, porque isso todos vão sofrer, tá? Porque assim, gente, a gente tem que partir da premissa que o massa vê tudo. Mesmo se a gente estiver falando no âmbito dos melhores equipamentos para alvos, né, na massa unitária, porque o que acontece? Hoje a gente tem 3 tipos de detergentes para laboratórios, considerando detergentes de qualidade, tá? Isso é minha. Os ácidos, os básicos e os neutros, tá? Sempre que a gente estiver no universo do massa, sempre usar o neutro e sempre muito diluído. Muito diluído é lá na casa dos 2%, tá? Não precisa mais detergente que isso. Isso é uma coisa que acarreta muito contaminação, que aí chega lá, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde está vindo, e às vezes simplesmente é o excesso de detergente ou, né? Esse dia eu falei isso, aí o Kate me corrigiu. Não é excesso de detergente, é ausência de enxágue. Falei, tudo bem. Não vamos brigar com isso. Mas assim, quanto menos diluído tiver o seu detergente de lavagem, né, das livrarias envolvidas, mais água você vai ter que promover o enxágue. Então, assim, trabalhem com diluições dos famosos extra de vocês
entre 2, 2,5%. E atenção ao rótulo, tá? Porque às vezes, chegou meu extra, mas tá, ele é neutro, ácido ou básico. Porque tem os 3 tipos. E espectrometria de massa, neutro, tá? Cuidado com essas variações. Essas variações são para outros âmbitos, para outros tipos de lavagem. É claro que às vezes você tem um preparo de amostra que vai para o massa e que algumas etapas do seu processo depois das lavagens vão ter que usar alguns outros tipos de detergente, mas depois no final vai ter que passar por um extra neutro. Então tome cuidado com isso, porque uma variação que ninguém olha, né, e uma fonte de contaminante muito comum são os extras. Outra variação muito comum que ninguém olha, tampa do galão do solvente de fase móvel. Esse é clássico, 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 clássico. Lembra que o Massa vê tudo. Destampou o galão de fase móvel, colocou a tampa de boca para baixo na bancada. Se a bancada estava ali com alguma coisa desfilando, já pegou. Então, é um pouco do que a gente discutiu na live passada, né? Que são ambiente de trabalho. Dentro de um laboratório, né? E aí, por isso que às vezes a gente chega no cliente, aí o cliente fica assim, nossa, mas que gente chata, né? Mas para que tudo isso? Que diferença vai fazer se eu tô colocando a tampa com a boca para baixo ou a tampa com a boca para cima? Vai fazer toda a diferença. Simplesmente, você colocando a tampa de boca para cima, você está garantindo que você está eliminando o seu risco de levar um contaminante. Você colocando a tampa para baixo, não quer dizer que você vai levar um contaminante. Mas e se a bancada tiver alguma coisa? E depois você tampar aquele frasco e amanhã você tirar desse frasco também. Né? Laboratório é uma cadeia de raciocínio. Então, por isso que a gente pega bastante no pé mesmo, tá? Que a gente tem que ir cercando as variáveis, né? A Isso gente mesmo. tem muitas já do equipamento para dentro, tem outras tantas do equipamento para fora. Então, Exato. A gente cuidando desses pequenos, as surpresas desagradáveis ficam mais controladas, né? É que eu acho assim, a preocupação maior sempre é com o que é mais caro. Sim. Só que o que é mais barato que vai afetar o resultado do que é mais caro. Normalmente é assim. Então não adianta, você não pode isolar o processo, né? Tem que olhar as duas pontas, né? Que a gente tem uma discussão aqui na TZF, né? Que método não é aplicação, né? Né? Aplicação é só máquina. Método é o que você precisa fazer. Exato. É analisar. Exato. Né? E aí você não pode separar os... Tem tempo para se preparar, Bárbara. Já vai assistir em todos os lives, não perca nenhuma. Já vai ficando por dentro. Que eu vou chegar nesse pique. Respira. Mas é sempre para ajudar, tá bom? Respira. Então, sempre vocês lembrem disso, né? O investimento mais alto tá ali? Tá. Mas e o antes do equipamento e depois do equipamento? Né? Que Falta pode comprometer, muito né? O investimento mais alto. O entorno. Se a gente não cuidar do entorno, né? O custo vai ficando cada vez mais alto. Exato. Isso aí. Agora, acho que a gente pode falar um pouquinho. A gente falou aí do Ion Trap com quadrupolo, que é um universo muito dentro ali dos alvos, né? E então é um universo um pouco mais fácil de conversar e até hoje a gente já pode até falar, né? Eu não estou procurando um espectrômetro de massa, eu estou procurando um equipamento que faça pesticidas em água, estou procurando um equipamento que faça drogas em cabelo, estou procurando um equipamento que faça hormônios, estou procurando um equipamento que faça vitaminas. Gente, eu vou ficar aqui, estou procurando, ó. Olha que bom, massa entra tudo em todas que ela falou. Vida, né? Massa é vida. Eu sou suspeito porque o Fábio e a Tati brincam muito comigo, né? Porque eu falo que às vezes eu tô fazendo desenvolvimento no feed, às vezes eu tô fazendo desenvolvimento no V. Aí eu falo, gente, isso aqui não tem recurso, não. Aí eles falam, Pior que nós fala mesmo. O massa você consegue ir tirando muito recurso para te auxiliar efetivamente a ter uma análise segura, ainda mais nas zonas mesmo de limite muito baixo.
E aí a gente passa para o universo misto, né? Que são as máquinas para não alvos, mas que podem também fazer alvos e que fazem alvos muito bem, com todas as premissas para alvos, mas tem um compromisso-benefício envolvido, Sim. né? E aí eu sempre a primeira dúvida que eu sempre tive é TOF que o TOF, né? É TOF é que o TOF, né? E aí o Fábio um dia, acho que ele estava meio cansado da gente, às vezes ele cansa, viu, gente? É que a gente dá trabalho, né? É que nós somos em 10, né? E até mês passado a gente era em 9 e ele era com 8 mulheres, né? Mas aí o Misael... Vai reforçar o time. Né, Misael? Guerreiro. Que às vezes ele cansa. E aí um dia eu com essa história de TOF, que o TOF, ele falou assim, o que é o quê na frente? É um quadrupolo na frente do TOF, pronto. Aí eu, Então eu acho que falar um pouquinho disso, eu acho que facilita a linguagem das pessoas entender, né? Porque às vezes vai ter uma apresentação de um equipamento e é uma linguagem muito técnica e deve ser, porque a gente acabou de falar que é um equipamento artesanal, a produção deles são artesanais, é um por um que é feito, né? Esses equipamentos. Então, por isso que a linguagem técnica ela é tão pesada. Mas nós precisamos falar uma linguagem mais simplificada para que as pessoas tenham mais ferramentas na tomada de decisão. Sim. Tá? Então, acho que agora eu vou falar um pouquinho disso, né? E depois a gente vai lá para a parte dos Orbiter e a diferença mais um pouco. Vamos lá. Só uma questão aí do artesanal, né? A gente teve um projeto que nós desenhamos desde o comecinho, né? Quando a gente consegue pegar um projeto do começo, gente, olha, prazo, risco, custo, é tudo muito bem calculado, é tudo muito bem ajeitado, assim, saem trabalhos muito bonitos. Nesse projeto eram 4 triplo quadrupolos. 4. Mesmo fabricante, foi decidido lá, mesmo fabricante e tal. A gente ajudou a cliente a decidir. Foram instalados 4. Cada máquina tinha uma resposta diferente. Mas não é assim uma exorbitância de resposta. Mas você pegava uma máquina e falava, essa aqui tá do jeito, hein? Essa aqui tá do outro jeito. Essa aqui, por quê, gente? Realmente é uma por uma. Um desalinhamento de 1 ou 2 milímetros de uma probe, de alguma coisa no foco de íons, por exemplo, dá diferença de sensibilidade. Um componente interno, um ajuste, um alinhamento, né? Então, é artesanal mesmo. Bom, aí falando dos TOFs, né? Primeiramente, eu trabalhei inclusive com o Robertinho tá aí, bem-vindo aí. Eu trabalhei com análise de TOF. Quando a gente entra no universo do TOF, a gente tem que desconstruir a nossa cabeça do universo dos quadrupolos, né? Literalmente. Quadrupolo é sniper. Os TOFs, eles veem tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? O grande apelo do TOF é você trabalhar com com massa exata, que a gente chama. Então, se você for lá numa PubChem, numa Chem Spider, e for lá e colocar a fórmula bonitinho ali do seu composto, né, você tem uma regrinha onde esse seu composto vai ser calculado bonitinho com 4, 5 casas decimais. E olha que interessante, um TOF mede até a 4ª, 5ª casa. Né? Ou seja, ele resolve muito. É o espírito do composto, entende, gente? Que é para você ter o poder de confirmação. Porque o massa, lembrando, ele tem que fazer 3 coisas. Tem que identificar, tem que quantificar e tem que confirmar. A diferença entre os massas híbridos e os analisadores é o poder de confirmação. Você trabalhando com massa exata, a probabilidade de você ter outro composto com a mesma massa exata, variando até a 4ª, 5ª casa, é muito raro. Muito, 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 muito raro. Né? Então, a ideia dos TOFs é a gente trabalhar nesse universo. Aí, o que aconteceu? Veio uma tendência
na pesquisa, no mercado, de trabalhar de forma híbrida. Por quê? Nos triplo-quadrupolos, como eles não trabalham com massa exata, a ferramenta de confirmação deles é 2 fragmentações. É o massa-massa. Certo? Esse é o apelo. Então, você fragmentando, trabalhando no MRM, elegendo um quantificador, um qualificador e trabalhando com o tal do Ion Ratio, que todo mundo fala, você consegue ter um maior poder de confirmação. Certo? Essa é a ideia. Bom, o que você acha de conseguir ter o poder de confirmação da massa exata num, entre aspas, MRM? Ou seja, você tem um qualificador e um quantificador com 4 casas decimais depois da vírgula. Que Não é tudo! sensacional? Então, a ideia de você trabalhar com o QTOF é essa, tá? E aí, normalmente, os QTOFs, eles têm uma ferramenta que a gente chama de All Ions. Por quê? No final das contas, são pacotinhos de íons, né? São pacotinhos que vão. E o princípio de um single quadrupolo, que tanto que a gente falou aqui, até a Radassa também falou, é o MRM. Então, a gente tem que montar canal por canal no MRM, energia colisional, cada um deles, né? Às vezes fica bom para um, não fica para outro, etc. Mas é um tiro. Por quê? Quando acontece de passar o íon, é transmissão, eu tenho que separar e ele vai ficar sozinho, do jeito que eu programei para separar. Quando a gente trabalha com QTOF, é um bloco de íons. Então, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. No final, você processa o dado. Como não acontece fisicamente, você não precisa injetar de novo. Numa injeção só, você vai extraindo os dados no final. Tá? É isso que precisa... Encaixar. Sabe a chavinha? Gente, nós vamos pegar triplo. Muda para cá. Isso. Gente, essa semana nós vamos pegar QTOF. Muda Pra para lá. Né? Porque é aí que acontece. Tem algumas coisas de limitação. Né? Por exemplo, fragmentação, energia de colisão, são menos opções. Por quê? Porque não precisa ter muito. Né? O All Ions, por exemplo, proposto por um fabricante, são 3 opções de colisão. Né? São 3 opções de colisão e com aquilo, cada um dos canais que pega tudo aquilo de íons, já dá para você montar sua lista inteira e fazer a quantificação e ver se tem suspeitos e ver se tem desconhecidos e fazer o que você quiser. E o filho já tá lá. E o filho já está lá. Não só o filho, mas como o pai também. Isso, porque... O precursor e os produtos estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Uhum. Essa é a maior vantagem nesse caso do QTOF. Eu lembro quando a gente atendia junto, eu queria adquirir novamente para meu filho. Aí ele falava, o filho já tá aí. Nossa. Ou, presta atenção. Gente, mas isso foi depois da 15ª, 16ª. Ele é bastante paciente, eu tô zoando, tá? Ana, bem-vinda. Turma, Bem-vinda, a obrigado gente por tem vir. 1 minuto. Não, Não deu sério? nem tempo do Orb. Aham. Bom, o Word nós estamos pegando essa semana, né, Tati? Exato, que maravilhoso. O Word é legal. Né? Vamos O falar nosso do Orb, coração vamos tá fazer até uma do Orb. aquecido. Vamos fazer uma do Podia, né? Orb, que aí a gente Vamos fazer fala uma com do mais Orb. calma, para não ficar tudo Essa- atropelado aqui. Essa semana nós estamos pegando o Word com multiplexer. São 8 HPLC, gente. 4 canais trabalhando com massa. Coisa uma maravilhosa. máquina sensacional. Sensacional. Gente, então tá bom. Vamos ficar por aqui, Poxa senão vida, daqui a pouco melhor. cai sem dar um nossa, tchau. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui com a gente mais uma quarta-feira, eu e os meus melhores. A gente volta na semana que vem, então vamos... É pouquinho, né, Bárbara? A gente percebe que a gente fala bastante. Mas semana que vem a gente volta e a gente traz todos os detalhes desse Orb, que a gente está totalmente apaixonado. Tá bom? Sim. Um beijo para vocês. Davi, E manda até um direct semana às que vem. dúvidas, viu?